no momento da pregação da palavra do Senhor, eu quero te convidar a abrir o texto em Marcos, capítulo 14. Do versículo 12 ao versículo número 21. Marcos 14, do versículo 12 ao versículo número 21. Estamos já há mais de um ano expondo esse livro de Marcos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e estamos então chegando ao final da exposição desse evangelho. E a partir desse momento desde o versículo do capítulo 12, mas agora no capítulo 14, ainda mais próximo dos últimos dias da vida de Cristo, poucos dias antes dele ser crucificado, morto, sepultado, mas também que ele ressuscitou e ele vive. Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao versículo de número 21. Escute com fé a palavra de salvação. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem, trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Amém. Oremos ao Senhor para que Ele aplique suas palavras, a sua palavra, em nossos corações. Grandioso Deus, Pai de misericórdia, Pai de amor, nesse momento queremos te pedir que o Senhor esteja aplicando a tua palavra em nossos corações. Olha para nós, Senhor, com um olhar gracioso, com um olhar bondoso. Que o teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que instituiu essa nova Páscoa, possa estar trazendo para nós mais temor, para que possamos estar lembrando da morte do Cordeiro, da morte do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que é o nosso mediador, que foi o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. Nos ajuda, Senhor, a entendermos a tua santa palavra. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. No ano passado, dia 17 de agosto, o nosso país perdeu uma figura ícone. Talvez você não lembre quem é.
E o mais importante é que assim que ele morreu, foi dito que não teria outro como ele, que ele marcou a história, que seria difícil de substituí-lo. Mas aqui estamos hoje. Não lembramos quem é, ele foi substituído. E outras pessoas podem fazer o que ele fez. Ano passado morreu no nosso país Silvio Santos, um homem rico, ilustre, que marcou uma geração, influente e admirado. Mas não é alguém substituível como as pessoas disseram. Um ser humano como qualquer outro, que não pôde evitar a sua morte, que não pôde evitar que chegasse o seu dia. A sua fortuna, o seu poder e a sua popularidade não o acompanharam na eternidade. Mas você sabe, quem morreu há 2000 anos atrás, que ele morreu em um certo dia e que em 3 dias ele ressuscitou. E ninguém tem como substituir o que ele fez. Ninguém tem como fazer o que ele fez. Nenhum homem que passar nessa terra, por mais admirado, por mais popular, por mais rico e poderoso que ele possa ser, não pode substituir a morte de Cristo. E uma das piores notícias de se ouvir, principalmente para a família, venham se despedir. São os últimos dias, os últimos momentos. O que fazer? Era esse contexto que os discípulos, eles estavam presentes. Eles estavam com seus últimos momentos, com o seu Salvador e com o seu Redentor. Nesse texto que nós estamos diante dele, em Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 21, mostra que está havendo uma preparação, os preparativos para uma Páscoa definitiva, para a morte de um cordeiro, onde Cristo, o verdadeiro cordeiro pascal, está prestes a ser sacrificado. Seria uma morte diferente de qualquer outra morte. Seria uma vida sendo ceifada diferente de todas as outras. A morte de Cristo foi não somente um ato qualquer, histórico, político. O ato de Cristo foi um evento profético, foi um evento salvífico e que cumpre o plano redentor de Deus. Nós estamos caminhando, então, para algo que foi prometido ao primeiro homem criado, Adão, que viria um dele, que iria trazer esperança, iria então vencer os inimigos de Deus e trazer esperança para o pecado, trazer esperança para acabar com o pecado, com a morte. E foi isso então que Cristo faz. É isso o que nós vamos ver nesta noite. Nós veremos que a Páscoa do Senhor é cumprida na morte do Cordeiro e evidencia o ofício profético de Cristo, onde ele aponta que a redenção estava sendo cumprida. A primeira coisa que nós vamos ver nesta noite está no versículo 12 ao versículo 16, onde os preparativos para a Páscoa mostra a profecia de Cristo, mostra que ele é profeta, mostra que ele será esse e é esse para nós hoje, aquele que fala com o seu povo por meio da sua palavra, e o que ele diz realmente acontece. E do versículo 17 ao versículo de número 21,
nós veremos que Cristo demonstra a sua função profética como mediador, indicando o traidor. Cristo estava mostrando para os seus discípulos que aquilo que estava acontecendo e tudo que iria acontecer, ele já sabia. Que ele não seria pego de surpresa. Quando o traidor fosse pegá-lo, que fosse traí-lo, ele já sabia aonde, como, quando e porquê, quem eram as pessoas que estavam lá. Até o local que ele tinha separado, ele traz uma profecia. Cristo aqui nesse texto é revelado como um profeta que será insubstituível e não precisará de outro. Por isso que não há também necessidade de ter outro sacerdote, outro rei sobre o povo de Deus. Cristo é o nosso profeta, o nosso sacerdote e o nosso rei. E vivemos hoje, diante dessa realidade, como o povo de Israel, na nova aliança. Acompanhe, por favor, o que diz aqui em Marcos capítulo 14, no versículo 12. Ele inicia dizendo o seguinte: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal. Cristo, nesse momento, ele está então indo praticar e exercer justamente o maior momento de festas religiosas do Antigo Testamento, a Páscoa. Era um momento esperado por todo o ano. Imagine um evento que foi de maneira meticulosa planejado, onde cada detalhe daquilo tem um significado profundo. Hoje as pessoas vão casar e é um evento extremamente planejado. Tem o momento da entrada, a música. Cada pessoa que vai entrar é uma música diferente que conta a história. E aí durante a cerimônia a pessoa ela quer colocar coisas que lembre o significado, que ela lembre da história. E aí as pessoas que entram para entregar a aliança é alguém que tem uma aproximação extremamente próxima a ela. Tudo o que estava acontecendo tinha um significado e importância. Assim era a Páscoa para o povo de Israel. Todos os pontos que ocorriam na Páscoa, tudo aquilo que acontecia na festa, eles tinham um significado, eles tinham importância, e todos eles apontavam para uma coisa: para Cristo, para o Cordeiro Pascal, para a libertação que ele veio trazer, para a salvação. E naquele momento as pessoas estavam apontando para a Páscoa, tudo apontava para Cristo, mas Cristo estava ali, eles não estavam vendo. Eles não estavam reconhecendo Cristo como esse Salvador. Para você ter ideia, no último sermão da semana passada, dentre várias e várias pessoas, teve uma pessoa que reconheceu isso, que foi uma mulher que trouxe um vaso de alabastro e antecipou a ungir Cristo para a sepultura. Se você ver no versículo 8 e versículo 9 de Marcos 14, ele vai falar isso. E por isso Cristo fala: onde for pregado o evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a memória sua. Aquela mulher entendeu o significado da Páscoa, ela entendeu o significado do que iria acontecer. E agora então os seus discípulos estavam juntamente com Cristo para comemorar essa última Páscoa. O texto ele vai descrevendo aqui as datas. Ele fala que no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do Cordeiro Pascal, tinha um processo que era aplicado lá em Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 6, vai nos mostrar que no dia 10 do mês de Nissan, o Cordeiro era escolhido, o Cordeiro Pascal era escolhido e separado. Era o dia que
olhava-se para o cordeiro e dizia: esse é o cordeiro que será sacrificado. Possivelmente foi o dia em que Cristo chegou no templo, onde os cordeiros deveriam ser escolhidos, e ao invés de fazer da maneira correta, foi quando ele expulsou os mercadores do templo. Logo depois, alguns dias, no dia 14, o cordeiro é examinado, e se estivesse sem defeito, se o cordeiro estivesse então de uma maneira perfeita para ser sacrificado, mais ou menos entre 15 e 17 horas, ele era sacrificado no templo, e as pessoas pegavam, levavam para sua casa e então comiam. No outro dia, no primeiro dia da semana, começava-se então a festa dos pães asmos, onde se era feito esse momento em que eles comiam durante 7 dias os pães asmos. E aqui então, esse processo que acontece na viração desse dia, lá era o dia se encerrava justamente no final, assim que o sol se punha, se iniciava outro dia. E ele estava aqui cumprindo tudo aquilo que tinha sido dito a partir dele. Isso mostra, meus irmãos, uma coisa que Cristo já tinha falado. Ele fala lá em Mateus 5, ele diz assim: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Esses detalhes que o texto vai mostrando é que todos os princípios da lei, tudo aquilo que deveria ser feito, Cristo fez, ele cumpriu, até o último dia da sua vida, até o seu último suspiro. Cristo, sendo o Cordeiro Pascal, ele obedeceu e se entregou de maneira perfeita. O interessante é que vamos chegar lá, mas eu quero que você se lembre disso que está acontecendo aqui. Cristo cumpriu tudo de maneira perfeita. Cristo, a hora que ele morre, é a mesma hora, no mesmo dia que os cordeiros eram sacrificados no templo, entre 15 a 17 horas. Se lembre disso quando estivermos pregando no texto da morte de Cristo. Cristo, ele demonstra a sua função profética, e diante desse preparo, desse culto que eles iriam prestar nesse momento de Páscoa, essa convocação solene, os seus discípulos então perguntam: Senhor, como é que a gente vai fazer? Onde o Senhor quer que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? No versículo 13 ao versículo número 15, Cristo então vai trazer uma descrição aqui para eles. Olha, vai na cidade, você vai encontrar um homem, e esse homem vai estar com um cântaro de água. E assim que você vê, siga ele e diga ao dono da casa onde ele entrar que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Esse texto vai mostrando a soberania de Cristo em saber todos os detalhes daquilo que iria acontecer. E veja que não é a primeira vez que isso acontece. Na entrada triunfal de Cristo foi da mesma forma. Aqui novamente Cristo, ele demonstra o seu poder profético, demonstrando que ele saberia o que iria acontecer e mostrou para os seus discípulos. Cristo estava mostrando algo extremamente importante para que os discípulos começassem a acreditar, começassem a entender que aquilo que ele disse iria acontecer, para que eles fizessem o que o Pai disse no momento da transfiguração, quando Cristo diz, volte por favor sua Bíblia em Marcos capítulo 9, no versículo 7. Marcos capítulo 9, versículo 7.
Diz assim: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e deram uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E Cristo profetizava, Cristo dizia, Cristo ensinava, esperava que os seus discípulos estivessem ouvindo, que os seus discípulos escutassem a voz de Cristo. E aqui os discípulos saíram, no versículo 16, e quando eles chegam à cidade, eles acharam tudo como Cristo tinha dito. Eles prepararam a Páscoa, e eles chegaram lá, aconteceu da forma em que Cristo orientou. Naquele tempo, se você não sabe, não tinha câmeras de segurança, não tinha smartphone que você poderia abrir o aplicativo, aproximar, ou combinar um horário exato, porque as pessoas elas iam andando. Isso demonstrava a autoridade de Cristo como profeta. E os seus discípulos deveriam ouvir a voz dele. Isso aqui demonstra que a morte de Cristo não foi um acidente da história. Poxa, poderia ter sido Barrabás? Não poderia ter sido Barrabás. Não poderia. O que seria de nós? Foi Cristo, e ele sabia, e ele foi de maneira voluntária. Foi um ato decretado pela providência divina, onde desde Adão ele foi preservando essa linhagem para que Cristo estivesse então ali, naquele momento, para ser traído, para ser entregue, para morrer na cruz por nós. Por isso nós devemos entender a soberania de Cristo. Foi um evento profeticamente ordenado. Foi um evento que foi prefigurado na Páscoa do Antigo Testamento e anunciada pelo próprio Cristo. Todo o cenário, o local, o dia e hora, era uma demonstração que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa é uma realidade que todo homem que quer ter esperança nessa vida deve entender. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há esperança fora de Cristo. Não há solução para o seu pecado fora de Cristo. Não há solução para a sua vida sem você entender que Cristo é esse Cordeiro de Deus. Você reconhece que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você reconhece que você só tem esperança na sua vida se você viver para Cristo? Você entende que desde o primeiro homem até o último que nascerá até a volta de Cristo, tudo foi decretado por esse Deus, e tudo acontece da maneira que Ele quer. E para que você tenha esperança na sua vida, para que você possa então solucionar os problemas da sua vida, não há como você ter qualquer esperança que não seja por meio de Cristo. Muitas vezes nós queremos aplicar na nossa vida um atributo divino. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece cada detalhe. Nós não conhecemos. Nós não sabemos o que irá suceder até meia-noite. Durante a semana, nós não sabemos. Nós não somos oniscientes, que nós nem lembramos de coisas que nós fizemos essa semana, quanto mais aquilo que vai acontecer. Por isso,
Entenda uma coisa. Você não precisa saber de cada detalhe do que vai acontecer na sua vida. Você não precisa traçar seus planos e objetivos e realizações da vida para depois disso crer em Cristo. Para depois disso confiar no plano de Deus. E sabe qual é o plano de Deus para a salvação? Já foi executado. Enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz, derramar o seu sangue por pecadores. E 3 dias depois, Ele ressuscitou, vencendo a morte e dando esperança. Todas as outras coisas são irrelevantes, são secundárias diante disso. Não se esqueça disso. Você tem confiado no plano de Deus, mesmo sem saber de cada detalhe? Ou você precisa saber tudo? Ou você precisa ter ciência de tudo? Para então, a partir de agora, nós não sabemos de nada, sabemos muito pouco. Sabemos o que está à nossa vista. Esquecemos o que passou e não sabemos o que irá suceder. Da mesma maneira que esquecemos de um apresentador que marcou a história, que muitos disseram que é inesquecível. Mas não tem como alguém que entende o que Cristo fez esquecer dele. Não viva a sua vida como se ele não existisse. Não viva a sua vida esquecendo dele. Cristo, ele continua nesse texto, no versículo 17 ao versículo número 21, mostrando que ele é profeta, que aquilo que ele diz irá acontecer. Veja, ele demonstra a sua função profética como mediador, indicando o traidor. Veja o que diz o versículo 17 ao versículo de número 21. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após outros: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Imagine você em uma situação. Você está em um jantar com amigos, e no meio desse jantar você descobre que um deles está conspirando contra você. Até a fome passa, né? Até a alegria. A traição de Judas foi um dos momentos mais dolorosos e proféticos da história de Cristo. Os discípulos, eles olham e dizem assim: olha, sou eu? A preocupação deles era essa: será que sou eu que vou trair? Eles de alguma forma estavam aplicando, dizendo: olha, se Cristo falou, vai acontecer. Será que sou eu que vou trair a Cristo? Será que sou eu que vou fazer isso? E aqui está um bom exemplo para o que nós devemos fazer ao ouvir a pregação da palavra do Senhor. Sou eu o pecador? Sou eu que tenho feito isso? Sou eu que preciso de arrependimento? Sou eu que
preciso me submeter. Sou eu que preciso confiar no Cordeiro de Cristo. Sou eu. Quando Deus fala e nós ouvimos, sempre é para nós. Judas estava ali, presente, perto de Cristo. Os outros discípulos, eles só foram descobrir quem era realmente, o que aconteceu. Nós vamos ver mais à frente, em Marcos capítulo 14, do versículo 32 ao versículo 50, no momento da traição de Cristo, onde ele é preso, onde ele é entregue para os sacerdotes. Até então os discípulos ficaram pensando, refletindo, como então? Será que sou eu? E o mais belo da palavra do Senhor é que até isso já estava profetizado. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 41, versículo 9. Um salmo messiânico. Salmo 41, versículo 9. Diz assim: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Esse salmo messiânico estava apontando aquilo que iria acontecer. E Cristo novamente faz essa predição. Quando Judas ele entrega a Cristo, há um cumprimento da profecia no Salmo e um cumprimento da profecia do próprio Cristo. Ele foi traído. Muitos dizem que Judas não teve escolha, que a sua traição era inevitável, mas a Bíblia nos mostra que ele agiu por livre e espontânea vontade, movido por ganância e incredulidade. A sua traição foi prevista, mas ele será julgado por sua decisão. Em um momento de remorso, ele devolve as moedas, e as moedas entregues pelo próprio sacerdote, Judas joga sobre o altar, e os sacerdotes que deram aquelas moedas pegam de volta e diz: essa moeda ela não pode ser oferecida no altar. Eles compram um campo usado para refugiados mortos, para usar como cemitério. Veja que falta de senso. Eles pegam o dinheiro, eles usam para matar alguém. Quem mata, quem entrega e trai, devolve o dinheiro. E quando eles pegam o dinheiro de volta, dizem: isso aqui não pode ser usado para coisas sagradas. Veja como a mente do homem pode estar insensível e de alguma forma justificar o seu pecado e achar que as coisas santas que ele oferece ali são aceitas. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos traga uma sensibilidade de não somente estar perto de Cristo, mas de sim ter um comprometimento verdadeiro com esse Senhor. Hoje, como está a sua vida? Como você tem vivido? Em relação a Cristo, eu estou perguntando em relação a Cristo.
Você está vivendo uma vida verdadeiramente compromissada com Cristo? Ou você apenas está perto dele, como Judas esteve, somente ali por perto, buscando algum benefício? O que realmente é valioso para você? O que realmente vale para você? Será que 30 moedas de pratas não te tentaria para pecar contra o Senhor? Para fazer algo contrário à palavra do Senhor? O que é mais valioso para você hoje? O que você valoriza mais diante da fidelidade ao Senhor? O Senhor, Ele fala uma coisa para Judas, para o traidor, que seria melhor que ele nem tivesse existido. Era melhor que nem tivesse nascido. Judas fez isso. Algo mal. Mas eu quero que você entenda isso. Se você vive essa vida sem Cristo, se você não tem um compromisso com Cristo, se você não vive debaixo e guardado pelo Cordeiro, era melhor que nós nem tivéssemos nascido, porque não há esperança, não há vida eterna. Depois da morte segue-se o juízo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso que quando Cristo ele vai trazer essa palavra, é para que você ouça e obedeça, para que você se arrependa, para que você se volte para Cristo, para que você tema a Ele. Você consegue entender o quanto isso é sério? Você consegue entender o quanto a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez, é algo sério, é algo que nunca irá acontecer novamente na história, é algo que nenhuma religião promete, é algo que nenhum Deus criado pelos homens ou que as pessoas adoram fazem pelos seus servos. Cristo foi enviado ao mundo para nos substituir, para viver em nosso lugar, porque Ele olhou para nós e se compadeceu. Ele teve compaixão, Ele teve misericórdia. Nós veremos como Ele substituiu na morte de várias formas, mas Ele entregou a vida dele para que você tivesse esperança de vida. Ele morreu para que você não precisasse sofrer o tormento eterno. Ele ressuscitou para você viver eternamente em glória com Ele. Por isso compreenda isso, e isso é algo sério. A morte de Cristo é um evento extremamente grandioso. Por mais rico e influente que você possa ser nessa vida, por mais que você possa obter, por mais que você tenha milhares de seguidores, milhões de dólares, por mais que você tenha muitos amigos, por mais que você tenha muita coisa, não vale de nada. Não é nada. Mas se você tem Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a única coisa realmente transformadora, é a única coisa realmente que traz esperança para o homem, é a única coisa que pode trazer esperança de salvação na sua vida. Jesus Cristo, Ele escolheu morrer em nosso lugar,
Ele faz isso de maneira voluntária. Essas profecias demonstram isso. Que ele poderia ter voltado atrás, ele poderia nem ter vindo para cá. Ele podia ter somente nos abandonado, mas não foi isso que ele fez. Ele se sujeitou a uma morte de cruz. Ele foi o Cordeiro Pascual, morto por nós. Ele sabia da traição, e mesmo assim ele foi direto para a cruz. O sacrifício dele nos traz vida. O sacrifício dele nos traz esperança. O sacrifício de Cristo nos traz salvação. Hoje você tem duas realidades. Nesse mundo, se formos dividir pessoas, existem dois tipos de pessoas somente. É a única realidade. Existem as pessoas que recebem Cristo como o Cordeiro que foi sacrificado por você e foi salvo. E existem as pessoas que rejeitam Cristo como Judas. E mesmo sabendo das verdades eternas, e mesmo sabendo de tudo que Cristo fez, de tudo que Ele é, rejeita a Cristo e irão sofrer as consequências eternas. A morte de ninguém, o que ninguém vai fazer, vai mudar o teu destino. Mas a morte de Cristo muda o destino dos homens. Por isso, viva a sua vida para servir o Cordeiro de Deus. Se você ainda não fez isso, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de esperança. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Não se esqueça disso. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Ele voltará. Você está preparado para o retorno de Cristo? Devemos orar e viver a partir dessa realidade. Ele voltará. Esteja preparado. Maranata. O Senhor vem. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nesse momento estaremos cantando um cântico